E hoje nós vamos ler a Bíblia. Quem trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia. Quem não trouxe, por acaso, pega teu celular, abre em João, capítulo 4, versículo de 3 ao 23. João, capítulo 4. Se você está próximo de um visitante e ele está sem o celular, ajuda ele aí, orienta ele, mas que ele possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor nessa noite. João, capítulo 4, versículo de 3 ao 23. Você na galeria também, abra sua Bíblia, seu celular, aí para que possa acompanhar a leitura. Se não, fique atento. O que nós iremos ler. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 3. Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicá, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui mais tirá-la. Disse-lhe Jesus, Pai, chama o teu marido, e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, quem crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Aleluias. Glórias a Deus. Que passagem abençoada. E nessa noite nós iremos meditar. Encontro que transforma.
Fala para a pessoa que está do teu lado. Encontro que transforma. E nós podemos ver, nessa leitura bíblica que a gente acabou de ler, que esse encontro transformou a vida daquela mulher. Mas o que nós podemos tirar de conclusão nessa leitura? E vamos aqui dialogar com vocês, vamos trazer o que Deus colocou no nosso coração, que Deus falou profundo ao meu coração, e eu creio que vai falar com muitas vidas que estão aqui nessa noite, para a honra e a glória do nome dEle. Essa mulher tinha ali aquele momento que o Senhor marcou, que o Senhor já tinha marcado, Jesus tinha marcado no próprio coração dele, para ter um encontro com aquela mulher, como a gente acabou de ler. Mas o interessante é que Jesus, ele tinha, como a gente acabou de ler e aprender, que ele tinha a direção certa para passar por Samaria. Ele era obrigado a passar por Samaria, mas não era obrigado a ir à cidade de Sicar, para ir ali sentar à beira daquele poço. Porque isso que você está falando, irmão Diácono Everaldo? Porque quando Jesus quer ter um encontro comigo, com você, Ele prepara o ambiente. Como aqui, nessa noite, o Senhor já preparou, através dos louvores, que falou profundo aos nossos corações, preparou o seu coração para a penetração da palavra de Deus nessa noite. E nós podemos ver aqui que Jesus senta com sede, porque Jesus 100% Deus e 100% homem, ele sentia sede, ele sentia fome também, e ali ele sentou, e aquela mulher chega ali, naquela determinada hora, na hora nona. Por quê? Porque aquela mulher, como Jesus revelou, que ela já tinha tido 5 maridos, e agora o que ela estava não era dela, então me dá o direito de conjecturar que ela só ia pegar água no momento que nenhuma mulher poderia estar lá. Preste atenção, para que você entenda o que Deus está falando conosco nessa noite. Ela ia buscar água, naquele momento ali, que ninguém poderia estar lá. Por quê? Porque, com certeza, ela carregava marcas na sua alma. Ela carregava ali apontamento, já tinha passado, eu posso conjecturar, por 5 maridos, muito sofrimento, e agora estava vivendo um caso, e ela tinha medo de ser apontada, então ela andava se escondendo, de A, de B e de C, mas não pôde se esconder de Jesus, porque Jesus preparou aquele momento, Jesus preparou aquele banquete, para encontrar com ela, e ali, no momento que ela chega para tirar água, ali, Jesus pede água, mas ela já vem com a resposta. Por quê? Porque naquele tempo, os judeus não falavam com os samaritanos, não tinha diálogo, e ela já vem com a resposta para o Senhor Jesus. E muitas das vezes, irmãos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja você na escola, na lotação, seja você empresário, seja você vendedor, muitas das vezes a gente está negociando, está ali pregando, e as pessoas ali às vezes soltam uma palavra que quer nos machucar, que quer nos ferir. Por quê? Quando você vai ver, a maioria das vezes, essas pessoas carregam marcas na sua alma, são frustradas. Frustrada como assim, Diácono Everaldo? Frustrado com a palavra, talvez da sua mãe, talvez do seu pai, talvez do seu irmão, da sua irmã, talvez de um amigo, de uma amiga, talvez de um professor, de uma professora, e aquela palavra que não deveria ter falado, ali penetra na alma, e ali aquela mulher agora carrega umas raízes cancerosas ali na sua alma. E quando a gente vai estudar mais um pouquinho
mais um pouquinho essa leitura, esse relato, a gente pode ver que o Senhor Jesus, Ele prepara o ambiente, como preparou, como te trouxe você até aqui. Você tinha outros cantos, talvez até outra igreja para poder ir, mas o Senhor trouxe você aqui, sabe por quê? Porque hoje é o dia que o Senhor quer arrancar da tua alma, do teu coração ali, tudo que não agrada, para que você tenha ali um ambiente livre de culpa, livre de sentimento, livre para adorar ao Senhor Jesus. E de que forma, Diácono Everaldo? Quando você decreta a palavra do Senhor e libera perdão, aí você já começa a liberar perdão por algo que está marcado, que te impede de ter uma comunhão maior com o Senhor Jesus. Quando você deixa o Senhor Jesus arrancar, tirar essa marca, essa raiz, essa mágoa aí que está impenetrada lá no fundo da tua alma. Quando você deixa Jesus trabalhar e deixa Jesus agir na sua vida, o sobrenatural acontece. Aleluia! O sobrenatural acontece, porque Jesus marca encontro que transforma. Jesus marca encontro que transforma, mas muitas das vezes Jesus prepara o ambiente, nós queremos, mas não queremos deixar Ele agir, ou queremos agir da nossa forma, do nosso jeito. Quando a gente vai ler a palavra do Senhor, ali em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã, preste atenção, Naamã, um grande guerreiro, um general do exército da Síria, um homem diferenciado, um lutador, um homem articulador, ganhador de batalhas, mas porém leproso. Ele carregava uma lepra ali debaixo ali daquela roupa, com muitas condecorações, com muita coisa, a espada, alguma coisa, tanta coisa que chamava a atenção de todo mundo. Porém, ele era um leproso. Um leproso. E um dia, ele soube, através de uma menina, que ele tinha levado para a casa dele, que lá, tinha um homem de Deus, que um profeta de Deus, por nome de Eliseu, que podia orar sobre ele, e ele ser curado daquela lepra. E ele pede carta ao rei da Síria, para ir lá. E quando chega lá, o rei ali tem muito medo, muita sombra, e rasga suas vestes e tudo aquele, porque ficou com medo dos assírios, que eram um dos maiores exércitos daquele tempo, ir lá e destruir. Mas ali existia um profeta, um homem de Deus, e disse: deixa vir a mim. E ali, aquele homem Naamã foi até Eliseu. E ali teve um encontro com o profeta Eliseu. E ali Eliseu disse: vai e dá 7 mergulhos. E ali, aquele homem agora, irmã Keila, ele vai ter que tirar a roupa, para mostrar a sua lepra, a mostrar as suas feridas que carrega no seu corpo. A quem? A seus subordinados, a seus soldados. E aquele homem não queria, não porque os rios ali fossem sujos, não. Eu posso conjecturar porque ele carregava marcas no seu corpo, que não queria se deixar que os outros vissem a sua marca. Ele queria manter uma pessoa ali, toda não me toque, toda como era uma pessoa diferenciada, tal, mas leproso. Mas ele preferiu dar crédito a esse encontro que ele teve com um homem de Deus. E ali ele deu os 7 mergulhos. E ali ele exatamente ficou curado da sua lepra. Porque tem muita gente, irmão Elosano, que não quer
fica travada. É Deus falando, Deus usando pessoas através da sua palavra, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. O nosso pastor, Deus usa tremendamente, o nosso pastor Arley. E muitas das vezes, pessoas são tocadas pelo Espírito Santo de Deus de forma assim que fica chorando. O pastor prega assim, que até eu tenho hora que eu digo, eita, se eu não fosse crente até eu me convertia. E pessoas ficam chorando, se derretendo, irmã Darli, e não tem coragem de ter um encontro verdadeiramente com o Senhor, fica ali maquiada, amarrada, por causa da mágoa, dos sentimentos, de feridas que carrega dentro da sua alma. Mas nessa noite, Deus marcou esse encontro. Deus marcou esse encontro para tratar com você. Deus marcou esse encontro porque Deus quer que você se desarme, que você deixe de viver de maquiagem, ali, viver de roupinha. Ou muitas das vezes, como nós estamos num tempo ali de rede social, muitas das vezes a gente vai num lugar bonito, na beira da praia, e ali tira uma foto e posta, e ali diz, eita, que mulher de Deus! Que homem de Deus, que pessoa consagrada, que isso, que aquilo, que homem tal, bacana, isso, aquilo outro. Mas e você? Quando vai deitar no seu quarto, quando você vai dormir, só você sabe as mágoas que você carrega ali no fundo da sua alma. Mas Jesus preparou esse encontro nessa noite para transformar a sua vida. Assim como o Senhor transformou a vida daquela mulher ali, Ele quer transformar a sua vida. Porque esse foi o encontro que o Senhor Jesus marcou comigo e com você. Com cada um de nós. Com você que está assistindo, que porventura que ainda irá assistir essa mensagem. Deus tem negócio com você. Deus quer arrancar da sua alma. Deus quer tirar tudo o que não agrada a Deus, para que você tenha uma plena vida, e vida em abundância na presença do Senhor Jesus. Muitas das vezes, nós ouvimos, muitas e muitas vezes, nós ouvimos que aquela mágoa que a gente carrega no coração, que ali não está no coração, está na nossa alma, com o passar do tempo, ela acaba, ela vai e vai acabar. É mentira, não vai acabar. Só tem uma forma de você acabar: quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, quando você dá crédito à palavra do Senhor Jesus, quando você deixa Jesus trabalhar em seu coração, e você arranca, libera perdão ali do fundo da sua alma e tira tudo que não agrada ao Senhor Jesus. Arranca aquele câncer, aquelas raízes malditas que está presa, enraizada lá na sua alma, ali de meses, de anos, de décadas, e que fica ali, impenetrada ali em seu coração, na sua alma. E nessa noite, Jesus marcou esse encontro com você, com cada um de nós, para dizer a você: basta. Basta. Chegou a hora de você fazer as pazes com A, com B, C. Vai lá, não, mas ele me feriu, ela me feriu. Vai lá pedir perdão, vai falar, não, mas vai lá, libera perdão. Creia. Quando o Senhor Jesus chega ali e começa a dialogar, conversar com aquela mulher, Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Só Jesus tem esses atributos. O perdedor, o zero à esquerda, não tem. Só Jesus tem. E nós podemos ver que Jesus toca no ponto ali, chave daquela mulher. Aí Jesus chega e diz: vai lá e chama teu marido. Jesus ali sabia, obreiro Ismael, que ela não tinha. Mas Jesus toca ali, Joseni, para mexer na ferida ali, que estava ali na sua alma, para poder ter a liberdade de conversar, dialogar, para arrancar, para que aquela mulher, através daquele encontro, pudesse ser uma vida transformada. E
nós podemos ver que aquela mulher ali abre o coração para o Senhor Jesus, quando Jesus revela: tu tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Quando Jesus revela ali, fala ali um pouquinho da vida dela, ela já começa a dizer: opa, já sei que tu és profeta. E ali já começa a ver Jesus de outros olhos, já vê Jesus de outra forma. Porque quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, e você dá crédito, e você obedece à voz do Senhor Jesus, você tem uma vida transformada. E é isso que o Senhor quer nessa noite, é transformar a vida, é arrancar do fundo da sua alma mágoas que está impenetrada ali de muitos anos. E o Senhor quer, mas você está pronto? Você está preparada para tomar essa atitude, ter essa atitude plenamente com o Senhor Jesus? Tem uma história que conta lá em Juízes, capítulo 13, fala de um crente que foi chamado, de um crente diferenciado, com uma força diferenciada, chamado Sansão. Esse homem, com uma queixada de jumento, um animal ali, ele derrotava ali um exército. Um grande homem que teve um chamado, teve um encontro com Deus. Mas esse homem, um dia, ele teve um encontro também com um leão. E ali, naquele dia, no encontro com o leão, ele também foi vitorioso. Ele venceu, porque era um crente, era uma mulher de Deus, era um homem de Deus. Que seja uma mulher de Deus, que Deus concede vitória. Mas só preste atenção, o que Deus colocou no nosso coração para estar meditando nessa noite. Quando o Senhor te concede vitória, que você sabe que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você tem chamado da parte de Deus, e que você é uma pessoa diferenciada, existe uma cautela, um cuidado grandiosíssimo, meu irmão, minha irmã. Por que, Diácono Everaldo? Porque Deus deu vitória a Sansão. Sim, deu, ele matou o leão. Só que com o passar do tempo, ele volta lá onde ele matou o leão e vê uma colmeia de abelha dentro da carcaça do leão podre lá, que ele tinha matado. E ali ele vai e ali tira aquela abelha e come o mel. Tira aquela enxame de abelha ali e come o mel. Veja, preste atenção, ele desobedece aos pais dele, que ele foi criado sabendo que não podia comer coisa imunda. E ali começa a brincar de ser crente, começa a brincar com o pecado. E agora, de tanto brincar com o pecado, aquele homem que era um vencedor, que derrotava exército, que matava leão com sua própria força. Agora aquele homem, de tanta desobediência a Deus, de tanto brincar de ser crente, de brincar com o pecado, aleluias, aquele homem agora, de tanto brincar com o pecado, de tanto ali brincar com as coisas de Deus, agora aquele homem ali estava lá na casa de Magom, ali estava sendo amarrado, estava sendo furado os olhos, estava sendo chicoteado, até por criança. Quando a gente tem um encontro verdadeiramente com o Senhor, as nossas vidas são transformadas. Verdadeiramente a vida nossa são transformadas. Mas nós devemos de ter muito cuidado. Seja você quem você seja nessa noite. Que você seja um empresário, uma empresária bem-sucedida aqui na nossa cidade, ou você que está assistindo aí fora. Você precisa liberar perdão. Você precisa arrancar, tirar toda mágoa lá do profundo da sua alma, para que você possa ter um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus, para que você possa ter um encontro que verdadeiramente transforma.
E você só tem esse encontro quando você deixa o Senhor Jesus trabalhar da forma que Ele quer trabalhar na sua vida. Peça a toda a igreja aqui, fica em pé. Fica em pé. Eu irei orar por cada um de vocês.